Atriz da Rede Globo. Fernanda Torres tenta ridicularizar deputado Nicolas Ferreira, mas fica sem resposta. O salão do elegante hotel no centro da cidade estava repleto de personalidades da mídia e da política. Luzes brilhantes refletiam nos vestidos deslumbrantes e nos ternos impecáveis dos convidados. Fernanda, uma atriz famosa da Rede Globo, estava cercada por admiradores, mas sua mente estava distante. Ela ouvia murmúrios sobre um jovem deputado chamado Nicolas Ferreira, que estava ganhando notoriedade na política. O que mais a incomodava, no entanto, eram os comentários que o descreviam como um moralista e salvador da pátria. Para ela, essas etiquetas soavam como um sinal de falsidade. "Olha, lá vem o deputado dos bons costumes", uma amiga comentou ao ver Nicolas se aproximar. "Dizem que ele é um verdadeiro fenômeno nas redes sociais." Fenômeno? Ou um falso moralista? Fernanda respondeu, já pensando em como poderia expor suas hipocrisias. Ela não suportava pessoas que se colocavam em um pedestal, como se fossem melhores do que os outros. Precisamos desmascará-lo. A última coisa que precisamos é de mais um político se achando o salvador da pátria. Enquanto a conversa girava em torno de Nicolas, Fernanda decidiu que tinha que agir. A ideia de expô-lo em suas redes sociais começou a tomar forma em sua mente. O que a princípio parecia uma simples crítica se transformou em um plano calculado. Ela poderia usar sua influência para mostrar ao público quem realmente era aquele deputado. "Eu vou fazer isso. Vou mostrar a todos que ele é só mais um que se aproveita da boa vontade das pessoas", ela disse firmemente enquanto observava Nicolas conversando animadamente com um grupo de pessoas. Com essa determinação, Fernanda se afastou do grupo e pegou seu celular. O coração acelerava enquanto pensava nas imagens e nos memes que poderia criar. Ao abrir o Instagram, a ideia ganhou vida. Com um toque rápido, ela começou a gravar um vídeo sarcástico, comentando sobre as promessas e comportamentos de Nicolas. "Parece que temos um novo herói da moralidade, pessoal. Será que ele já tentou ser humano?" O tom de sua voz era provocativo, quase zombeteiro. "Isso vai viralizar", ela murmurou para si mesma, mal contendo a risada ao imaginar a reação dos seguidores. O vídeo foi postado e, como esperado, rapidamente começou a ganhar atenção. Os likes e comentários surgiam a uma velocidade alarmante e Fernanda sentia uma satisfação crescente. Ela se divertia com a repercussão, rindo das respostas que recebia, algumas até mesmo apoiando sua visão crítica. "Você é a melhor, Fernanda. Esse deputado não vale nada", um fã comentou, enquanto o outro concordava. "A sociedade precisa de mais pessoas como você para abrir os olhos." Contudo, à medida que a onda de apoio aumentava, algo dentro dela começou a mudar. Havia uma expectativa que ela desejava ver no rosto de Nicolas, uma reação explosiva que não vinha. Ele não estava se defendendo, na verdade, estava em silêncio. "Por que ele não responde? Isso é frustrante", Fernanda murmurou, sua frustração crescendo. Em vez de um ataque, ela esperava uma defesa, um desespero que confirmasse suas crenças sobre ele. Mas Nicolas ignorou suas provocações, e isso a irritava ainda mais. Um verdadeiro moralista não deveria se calar diante de críticas, certo? Enquanto isso, seus seguidores começaram a se dividir. Alguns a apoiavam incondicionalmente, enquanto outros defendiam o deputado, pedindo que ela reconsiderasse suas palavras. "Fernanda, não precisa ser assim. Vamos ouvir o outro lado", um seguidor escreveu, o que fez o sangue dela ferver. Não era isso que ela queria ouvir. Ela estava acostumada a receber aplausos, não críticas. Quem é esse tal de Nicolas para ficar impune? Ele precisa de um tapa na cara, ela pensou, sentindo-se cada vez mais isolada em sua bolha. O que começou como uma luta contra uma figura que ela considerava hipócrita, agora se transformava em um campo de batalha emocional. E à medida que a noite avançava,
A sensação de que havia ultrapassado uma linha se instalava. A imperturbabilidade de Nicholas estava se mostrando um desafio que ela não havia previsto, e a impetuosidade de sua ação começava a refletir de maneira preocupante. O evento seguia seu curso, mas a mente de Fernanda estava cada vez mais distante, presa em um dilema que ela nunca imaginou que enfrentaria. Fernanda estava em seu apartamento luxuoso, cercada por uma atmosfera de tensão que a envolvia como uma neblina. O celular vibrava incessantemente em cima da mesa, ecoando as mensagens que chegavam de seus seguidores e amigos. Cada notificação parecia um golpe em seu ego, misturando palavras de apoio e de crítica, criando um turbilhão emocional que a deixava confusa. Ela olhou para a tela, a luz do aparelho refletindo em seu rosto, e suspirou. Era uma mistura de alívio e ansiedade. "Fernanda, você precisa ver isso!" exclamou sua amiga Clara, entrando sem bater e segurando seu próprio celular como se fosse uma prova irrefutável. "Olha o que estão dizendo sobre você!" Fernanda se levantou impaciente. "O que mais pode acontecer? Já não basta o que eu fiz? Eu só queria mostrar a verdadeira face dele." "Mas você não está vendo que ele está se saindo muito bem? Olha esses comentários. A maioria está defendendo o Nicholas." Clara gesticulou, mostrando a tela cheia de mensagens que exaltavam o deputado. "E quem ele pensa que é? Um falso moralista que se acha o dono da verdade?" Fernanda rebateu com a voz alterada, tentando não demonstrar a inquietação que crescia dentro dela. "Isso não é justo!" Clara, percebendo a frustração da amiga, tentou acalmá-la. "Fernanda, você precisa entender que a forma como você o atacou foi muito agressiva. As pessoas estão vendo isso. O respeito que você quer que tenham por você também precisa ser cultivado." "Respeito? Ele tem alguma ideia do que isso significa? Ele não é exemplo de nada." A atriz se sentou novamente, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de desespero. "E se você o confrontasse de maneira diferente?" sugeriu Clara, hesitante. "Por que não tenta entender o ponto de vista dele? Pode ser que você se surpreenda." A ideia parecia absurda naquele momento. Fernanda revirou os olhos, mas uma pequena semente de dúvida começou a brotar em sua mente. Em meio a tudo isso, a imagem de Nicholas, calma e ponderada, surgia em sua cabeça. Ele não se ofendia, não revidava. Era quase irritante como ele conseguia manter a compostura. O dia seguinte trouxe a tão aguardada entrevista com Nicholas. Uma repórter, conhecida por suas perguntas incisivas, não hesitou em questioná-lo sobre o ataque de Fernanda. "Deputado, o que o senhor acha das provocações da atriz? Acha que ela deveria se desculpar?" Nicholas, com um sorriso gentil, respondeu: "Eu acredito que todos nós temos espaço para aprender e crescer. O respeito e o diálogo são fundamentais, especialmente em um mundo onde as opiniões divergem tanto. Não acho que o ataque dela seja um reflexo do que realmente pensa. É um chamado para que possamos dialogar." Fernanda, assistindo à entrevista de casa, sentiu uma onda de indignação percorrer seu corpo. "Como ele pode ser tão calmo?" murmurou para si mesma, irritada com a maneira como Nicholas parecia ter o controle da situação. A resposta ponderada dele a consumia, como se ele estivesse tirando dela o poder que ela tinha achado que possuía. "Isso é insuportável! Ele não pode simplesmente ignorar tudo o que eu disse." Ela se levantou, decidida. "Vou confrontá-lo. Não posso deixar isso assim." Determinada, começou a planejar sua aparição em um evento público onde Nicholas seria um dos palestrantes. "Se é assim que ele quer jogar, então eu vou jogar também", pensou com fervor. O evento aconteceria na próxima semana, e Fernanda sabia que precisava se preparar. Não apenas para a pergunta que pretendia fazer, mas também para o que a resposta dele poderia revelar. "Vou me apresentar e vou fazer ele se explicar", afirmou para Clara, que a olhou com uma expressão de preocupação. "Você tem certeza disso? Ele pode te surpreender."
Eu não tenho medo, respondeu Fernanda, com uma confiança que tentava sustentar, mas que no fundo era apenas uma fachada. Ela sabia que estava prestes a entrar em um campo de batalha emocional e intelectual. E, acima de tudo, a incerteza do que poderia descobrir sobre si mesma a deixava ainda mais ansiosa. Conforme os dias se passavam, a ideia de confrontar Nicholas tornava-se uma obsessão. Fernanda se via ensaiando perguntas no espelho, analisando cada possível resposta. No fundo, havia uma pequena voz que começava a questionar se, ao invés de atacar, ela deveria estar disposta a ouvir. Fernanda estava nervosa. Ao chegar ao evento, o ambiente estava repleto de convidados e jornalistas, todos aguardando ansiosamente a palestra do deputado Nicholas Ferreira. Ao olhar em volta, ela sentiu a pressão da fama e do julgamento, como se cada pessoa ali estivesse avaliando suas intenções. A atriz, conhecida por seu talento e beleza, se sentia mais exposta do que nunca, especialmente após o tumulto que sua provocação nas redes sociais havia causado. Enquanto se acomodava em sua cadeira, seus pensamentos foram interrompidos pela entrada de Nicholas no palco. Ele exalava uma confiança tranquila, com seu terno bem ajustado e um sorriso que parecia genuíno. A princípio, Fernanda se preparou para fazer uma pergunta incisiva, aquela que a colocaria em evidência mais uma vez. Mas à medida que ele começava a falar, as palavras dele aprenderam mais do que ela esperava. Eu venho de uma realidade onde as dificuldades são constantes, disse Nicholas, sua voz firme e clara. Cresci em um bairro onde a esperança muitas vezes parecia distante. Cada dia era uma luta, não apenas pela sobrevivência, mas por um futuro melhor. Ele falava sobre sua trajetória, mencionando desafios que incluíam a perda de um ente querido por falta de acesso a cuidados médicos. Fernanda ouviu cada palavra com atenção, sua mente um turbilhão de reflexões. A sinceridade de Nicholas a surpreendeu. Ela esperava encontrar ali um político arrogante, mas o que via era um homem que realmente se importava. O deputado continuou, detalhando suas propostas e como elas se conectavam com as necessidades das comunidades mais vulneráveis. Não se trata apenas de legislar, mas de ouvir as vozes que muitas vezes são silenciadas, concluiu ele, olhando diretamente para a plateia. Com a mão levantada, Fernanda hesitou. A pergunta que antes fervilhava em sua mente agora parecia insignificante. O que ela realmente queria saber? Se ela estava ali para expor um erro ou para buscar um diálogo? O que havia pensado ser uma oportunidade de ataque agora se transformava em um momento de introspecção. O público estava envolvido, alguns aplaudindo enquanto Nicholas continuava a falar sobre a importância da empatia e do entendimento mútuo. A cada frase, Fernanda sentia-se mais pequena, mas não de maneira negativa. Era como se, pela primeira vez, ela estivesse se vendo através dos olhos do outro. Uma onda de culpa a invadiu ao lembrar do vídeo que havia postado, da forma como havia contribuído para um ciclo de desrespeito e desprezo. Precisamos construir pontes, não muros, Nicholas disse, e essas palavras ecoaram na mente de Fernanda, levando-a a questionar seu papel na sociedade. Ela era uma figura pública, uma influenciadora, e suas ações tinham consequências. A responsabilidade que vinha com a fama não era apenas sobre glamour e reconhecimento, mas também sobre o impacto que ela poderia ter na vida das pessoas. Finalmente, em um ato de coragem, Fernanda decidiu não fazer a pergunta. Ela não queria mais ser a mulher que atacava, mas sim a que buscava entender. Aquele evento não era apenas sobre Nicholas, era sobre todos nós, sobre como nos comunicamos e interagimos em um mundo cheio de divergências. Ao final da palestra, enquanto o público aplaudia, Fernanda se levantou lentamente e saiu. Sentiu-se aliviada, mas também confusa. O que aconteceria agora? Como ela poderia corrigir o que havia feito? As questões a atormentavam, mas uma coisa era certa. Ela estava decidida a mudar. O evento não apenas a havia confrontado com suas próprias falhas,
mas também a motivado a buscar um caminho mais construtivo e respeitoso na sua carreira e na sua vida pessoal. Após o evento, Fernanda caminhou pela calçada do centro da cidade, seus pensamentos ainda ecoando as palavras de Nicholas. O calor do dia contrastava com a frieza que sentia em seu interior. Um grupo de jornalistas a aguardava, e ela sabia que não poderia escapar das perguntas. Ao se aproximar, os flashes das câmeras começaram a disparar, iluminando seu rosto com uma luz intensa. "Fernanda, o que você achou da palestra do deputado?" perguntou uma repórter com um sorriso entusiasmado. Ela hesitou por um instante, buscando as palavras certas. Eu achei muito inspiradora", respondeu, tentando esconder o nervosismo. Nicholas falou sobre questões que realmente importam e que precisamos enfrentar como sociedade. Os jornalistas trocaram olhares surpresos. Aquela não era a resposta esperada. Um deles, mais ousado, perguntou: "E o que você diria sobre suas postagens nas redes sociais?", onde questionou a integridade dele. Fernanda sentiu um frio na barriga. Como deveria se posicionar em relação ao passado? "Acho que todos nós temos momentos de impulsividade", disse, tentando contornar a situação. "O que importa é que estamos sempre aprendendo e crescendo." "Mas você não acha que isso pode ser visto como uma tentativa de se esquivar do que fez?", Zrenia insistiu a repórter com um olhar inquisitivo. Ela respirou fundo, consciente de que não poderia ignorar o que havia feito. "Eu reconheço que fui leviana em minhas ações. Estou em um processo de reflexão, e isso é algo que pretendo levar adiante." Ainda assim, as perguntas continuaram, algumas a elogiando por sua postura, enquanto outras a atacavam por cair na ladainha do deputado. O tumulto emocional fez seu coração acelerar. A pressão das redes sociais era imensa, e o medo de ser mal interpretada a consumia. Ao chegar em casa, Fernanda jogou a bolsa na mesa e se deixou cair no sofá. O ambiente estava em silêncio, mas sua mente girava como um furacão. O que deveria fazer agora? A dúvida a consumia, e ela se viu em um dilema moral. Deveria se desculpar publicamente por suas ações impensadas ou ignorar o passado e seguir em frente? "Oi, Fernanda! Como foi o evento?" A voz de sua amiga Clara soou do outro lado da linha, quebrando o silêncio. Fernanda respirou fundo, sabendo que precisava desabafar. "Foi intenso", começou ela. "Eu realmente achei que ia apenas expô-lo, mas a palestra dele me fez refletir sobre várias coisas. Agora estou em uma encruzilhada." Clara, sempre tão sensata, disse: "Talvez você devesse usar sua influência de maneira positiva. Se você se sente assim, por que não faz um vídeo reconhecendo seu erro? Isso pode abrir um diálogo." A ideia a atingiu como um raio. Fernanda se levantou e começou a andar pela sala, mapeando as possibilidades. E se eu chamasse Nicholas para um debate? Afinal, ele é uma figura pública, e eu também sou. Poderíamos discutir nossas visões de maneira construtiva. "Isso seria incrível!" Zrenia, Clara exclamou. "Você poderia mostrar que é possível ter opiniões diferentes e ainda assim respeitar um ao outro." Fernanda sorriu, a adrenalina começando a fluir em suas veias. A ideia de um debate ao vivo a animava. Seria uma oportunidade de mostrar aos seus seguidores que a mudança era possível e que o diálogo poderia ser mais poderoso do que a crítica. "Vou fazer isso", decidiu, sentindo uma onda de determinação. "Vou gravar o vídeo agora mesmo." Com o celular em mãos, ela se posicionou diante da câmera, o coração batendo forte. "Olá, pessoal! Hoje vim falar sobre algo muito importante, sobre arrependimento e aprendizado." As palavras começaram a fluir, e ela se sentiu mais leve enquanto falava sobre sua impulsividade e a importância de se abrir para novas perspectivas. "Eu gostaria de convidar o deputado Nicholas Ferreira para um debate ao vivo. Acredito que, ao discutirmos nossas visões,
podemos encontrar um terreno comum e promover uma conversa que beneficia a todos. Fernanda finalizou o vídeo com um sorriso, sentindo que tinha tomado a decisão certa. Agora, tudo o que poderia fazer era esperar a resposta de Nicholas. A expectativa crescia, mas pela primeira vez, ela se sentia confiante de que estava no caminho certo. As redes sociais poderiam ser um campo de batalha, mas também poderiam ser um espaço de aprendizado e crescimento. E, acima de tudo, ela estava pronta para enfrentar as consequências de suas ações. Fernanda olhava pela janela de seu apartamento, absorta em pensamentos. O céu estava tingido de um laranja suave, refletindo a luz do pôr do sol, mas, para ela, aquele belo cenário parecia apenas somar-se ao peso de suas reflexões. Do outro lado da sala, sua amiga Clara, uma figura constante em sua vida, organizava algumas canecas na mesa. Clara a conhecia bem, sabia que aquele silêncio denso não era normal para Fernanda. Você está pensando no que aconteceu com o Nicholas, não é? Clara interrompeu o silêncio enquanto despejava café nas canecas. Eu não sei. Tudo isso me deixou confusa, Fernanda respondeu passando a mão pelo cabelo em um gesto nervoso. Eu pensei que estava fazendo a coisa certa, mas agora sinto que fui apenas cruel. Clara se aproximou, sentando-se na beirada do sofá. A fama pode ser uma faca de dois gumes, Fernanda. Você tem uma plataforma poderosa, e isso pode ser usado para o bem ou para o mal. É sua escolha. Mas e se eu não souber como usá-la? E se tudo o que eu fizer não mudar nada? A insegurança transparecia na voz de Fernanda, que se apoiou na almofada. Você nunca vai saber se não tentar. Que tal usar sua voz para promover um diálogo? Chamar o Nicholas para um debate? Isso poderia ser algo positivo, sugeriu Clara, a esperança reluzindo em seus olhos. A ideia começou a germinar na mente de Fernanda. Um debate. Um espaço onde ambos poderiam discutir suas visões e, quem sabe, desmistificar um ao outro. Você acha que ele aceitaria? Perguntou um pouco hesitante. Por que não? Ele parece ser alguém que valoriza o diálogo. E se você se desculpar e mostrar que está disposta a ouvir, talvez ele veja isso como uma oportunidade. Clara incentivou. Fernanda respirou fundo. A ideia parecia audaciosa, mas havia algo dentro dela que clamava por essa mudança. Você está certa. Eu preciso reconhecer meu erro. Vou gravar um vídeo. Clara sorriu animada. Isso. Mostre a sua vulnerabilidade. As pessoas se conectam com a autenticidade. Com determinação, Fernanda se dirigiu ao seu estúdio improvisado. As luzes estavam configuradas e a câmera aguardava por sua presença. Ela respirou fundo e começou a falar. Sua voz inicialmente hesitante, mas ganhando força à medida que fluía. Oi, pessoal! Eu sou a Fernanda e hoje eu quero falar sobre algo muito importante. Recentemente, eu fiz uma brincadeira que não foi legal. Eu ridicularizei o deputado Nicholas Ferreira sem pensar nas consequências. Eu percebo agora que isso não é apenas uma questão de opinião política, mas de respeito humano, disse ela, seu olhar firme na câmera. Ao longo do vídeo, ela se desculpou sinceramente, reconhecendo que o que havia feito não representava o que ela realmente acreditava. Eu quero fazer melhor, e é por isso que estou convidando o Nicholas para um debate ao vivo, onde poderemos discutir nossas ideias e, mais importante, ouvir um ao outro. Assim que enviou o vídeo, uma onda de emoções a atravessou. Era um passo ousado, mas necessário. A expectativa do que viria a seguir era palpável, e ela não poderia mais voltar atrás. Horas depois, seu celular começou a vibrar incessantemente. As notificações chegavam em uma velocidade vertiginosa. Com o coração acelerado, ela abriu seu Instagram. Mensagens de apoio e comentários positivos a inundaram, mas também havia uma boa dose de críticas. Você vai se arrepender disso, Fernanda. Ou caiu na ladainha do deputado. Eram alguns dos comentários que se destacavam.
Mas em meio a isso, uma notificação chamou sua atenção. Era uma mensagem direta do próprio Nicholas. Olá, Fernanda. Agradeço pela sua sinceridade. Aceito seu convite para o debate. Vamos marcar a data. O coração de Fernanda disparou ao ler as palavras. Ele havia aceitado. O que antes parecia uma possibilidade distante, agora se tornava realidade. Clara! Ele aceitou! Gritou, quase sem acreditar. Clara, que estava na cozinha, apareceu em um instante, seus olhos brilhando de excitação. Isso é incrível! Agora a mídia vai se mobilizar para cobrir isso. É uma grande oportunidade para ambos. Fernanda sentiu um misto de ansiedade e expectativa. O debate não seria apenas uma troca de ideias, mas uma chance de redimir-se e, quem sabe, transformar a imagem que havia construído. Ela olhou pela janela novamente, agora com uma nova perspectiva. O sol havia se posto, mas uma nova luz começava a brilhar em seu coração. No dia do debate, a atmosfera estava carregada de tensão. Fernanda chegou ao auditório com um misto de ansiedade e determinação. O local estava repleto de jornalistas e apoiadores de ambos os lados, prontos para registrar cada palavra que seria proferida. A atriz, agora mais centrada e reflexiva, respirou fundo ao ver o público se acomodando. Ela havia escolhido um vestido sóbrio em tons de azul, que transmitia seriedade e respeito ao tema que iriam discutir. Enquanto se preparava, Fernanda pensava em tudo o que havia passado nas últimas semanas. Desde o vídeo sarcástico que publicara, até a revelação de que Nicholas não era o falso moralista que ela havia imaginado. O coração dela batia acelerado, mas havia uma nova luz em seus olhos. Ela estava ali para ouvir, para aprender e, acima de tudo, para se redimir. Nicholas entrou no palco sob aplausos calorosos. Ele estava confiante, com um terno escuro que realçava sua postura decidida. O deputado cumprimentou Fernanda com um aceno amigável. Pronto para a verdade? Zrenia, ele disse, um sorriso brincando em seus lábios. Fernanda sorriu de volta, mas o nervosismo ainda a acompanhava. Só se você estiver, respondeu, tentando manter o tom leve. O debate começou, e logo os dois estavam imersos em questões importantes como educação e saúde pública. Nicholas falava com paixão, e a audiência o escutava atenta. No entanto, o clima mudaria drasticamente quando ele, de forma inesperada, começou a relatar uma experiência pessoal que nunca havia compartilhado antes. Essa proposta de lei que estou defendendo hoje, ele começou com a voz tingida de emoção. Surgiu de uma experiência que minha família enfrentou. Minha irmã mais nova foi diagnosticada com uma doença rara, e a luta dela por tratamento foi uma verdadeira batalha. Eu vi minha mãe se desdobrar para conseguir os recursos necessários, enquanto o sistema nos deixava à mercê da sorte. Foi aí que percebi que a política não é apenas uma questão de poder, mas de responsabilidade. Fernanda sentiu um nó na garganta. As palavras de Nicholas ressoavam profundamente. Ela olhou para ele e, pela primeira vez, viu um homem vulnerável, não apenas um político. Isso é muito poderoso, ela murmurou, sem pensar. Nicholas continuou, sua voz firme, mas seu olhar revelava a dor que carregava. Eventualmente consegui levar essa luta para a Câmara. Não quero que outras famílias passem pelo que nós passamos. O auditório estava em silêncio absoluto. Fernanda não conseguia conter as lágrimas que se formavam em seus olhos. The moment was heavy with emotions. She felt a mix of shame and admiration. Eu não sabia, Nicholas. Eu não fazia ideia do que você realmente enfrenta, ela disse, a sinceridade transparecendo em sua voz. Você me fez ver que por trás de cada história pública existe uma dor e uma luta que muitas vezes ignoramos. Nicholas a olhou com uma intensidade que a fez sentir-se exposta. E por trás de cada figura pública existe uma história que merece ser ouvida, Fernanda, ele respondeu.
Quando você me atacou, eu poderia ter revidado, mas escolhi não fazê-lo. O que mais queremos é diálogo, não confronto. A revelação final de Nicholas foi ainda mais impactante. Ele se virou para o público e, com um brilho nos olhos, declarou: Quando eu era criança, eu era fã da Fernanda. Eu assistia seus filmes e sonhava em um dia ter a coragem de lutar por algo que acreditava. E aqui estamos, discutindo o futuro, e eu nunca pensei que teria a chance de compartilhar isso com ela. O murmurinho na plateia cresceu, e Fernanda sentiu uma onda de emoções. Você era meu fã? Zrenia perguntou sem acreditar. Sim, e isso me ajudou a moldar quem eu sou hoje. Todos nós temos um papel a desempenhar, e o seu pode ser muito mais significativo do que você imagina. Ele respondeu com um sorriso genuíno. Assim, a conversa se transformou em um diálogo profundo sobre empatia, respeito e a importância de ouvir o outro. Fernanda, tocada pela vulnerabilidade de Nicholas e pela sinceridade de sua história, percebeu que o preconceito e o julgamento que ela havia manifestado anteriormente apenas obscureciam a verdadeira essência das pessoas. Devemos trabalhar juntos, sugeriu ela com a voz firme, para mudar o que precisa ser mudado. A audiência aplaudiu, e a conexão entre os dois cresceu. Quando o debate chegou ao fim, não havia vencedores ou perdedores, apenas duas pessoas dispostas a aprender e a lutar por um futuro melhor. Fernanda e Nicholas se comprometeram a unir forças em causas sociais, simbolizando a transformação que ocorre quando se está disposto a ouvir e aprender com o outro.